Então, podemos perceber quando há tumultos raciais acontecendo porque há vídeos disso. Podemos perceber que há incêndios criminosos ocorrendo no país, especialmente nas ferrovias, porque há muitos vídeos disso. Vemos muitas evidências de que as pessoas dentro da Rússia não estão felizes, dentro da própria Rússia. Vemos que há tensões crescentes, mais conflitos, especialmente dentro da oligarquia. Vemos isso acontecendo agora com políticos do Daguestão que atualmente estão no governo russo e eles estão em conflito com Kadyrov, que é o chefe dos chechenos. E o fato de isso ter se tornado tão público e de que os conflitos não estão sendo escondidos é um indicativo de que a situação está ficando realmente séria na Rússia. Putin sempre foi peça-chave para a oligarquia. Todos confiavam nele, e toda a pressão estava sobre ele e Ian. Mas ele era o motivo pelo qual eles não brigavam entre si, porque ele moderava o que acontecia. Mas vemos que ele se afastou desse papel. Não parece que ele esteja totalmente ciente do fato de que as coisas estão piorando muito e que as brigas entre a oligarquia podem muito bem, se tornar sangrentas, a qualquer momento. Antes disso, por favor, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Alguns dos nossos vídeos correm o risco de serem desaprovados pelo bot do Putin e o seu like nos ajuda muito. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje temos Jason Gistmod de volta conosco. Ele foi nosso primeiro convidado e agora é o nosso primeiro convidado a retornar. Ele é correspondente especial no K-Post. Sejam bem-vindos e boa noite. É ótimo ver você novamente. Perfeito, então vamos direto ao assunto. Então, esta manhã, você compartilhou um relatório sobre os problemas que o regime de Putin está enfrentando, especialmente problemas econômicos que estão levando a disputas internas entre os oligarcas e que podem forçar Putin a se retirar da Ucrânia. Você quer falar um pouco mais sobre esse relatório? Claro. Há algumas coisas acontecendo dentro da Rússia agora que eu acho que não recebem atenção suficiente da imprensa no Ocidente. Uma delas é que a economia russa está um caos total neste momento. A Rússia afirma que sua economia está crescendo, mas, na verdade, está escondendo um fato sinistro. A inflação real hoje na Rússia está em torno de 27%, de acordo com o professor Henke, da Universidade Johns Hopkins. Além disso, a economia da Rússia está realmente atrelada ao petróleo e ao gás. Tanto que, o que está acontecendo agora com a situação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais, a Arábia Saudita disse que vai começar a produzir petróleo em volumes maiores para baixar o preço, para punir aqueles países que não mantiveram a meta de $100 por barril. Mas o orçamento nacional da Rússia é baseado em $72 por barril, e agora parece que o preço pode cair para até $1 por barril. Isso faria com que a Rússia tivesse déficits significativos e eles teriam que desvalorizar o rublo. Há estimativas de que o rublo seja desvalorizado para talvez 122 ou 135 por dólar. Então, só imagine, os russos teriam uma desvalorização da moeda de cerca de, digamos, 22, 35, além de uma inflação de 27. Esses são problemas domésticos bastante significativos, e neste momento a Rússia não está fazendo nem de perto o suficiente para desacelerar isso. O Banco Central continuou aumentando as principais taxas de juros. Agora está em 21, mas já esteve em 8 por muito tempo. O governo estava distribuindo hipotecas como se fossem doces, e agora criou uma enorme bolha no setor de hipotecas, que, como todas as bolhas, eventualmente vai estourar. Então, acho que há muitos economistas agora observando a situação na Rússia e percebendo que as coisas podem virar de cabeça para baixo muito rápido. Dentro da própria Rússia, vemos que há tensões crescentes, mais conflitos, especialmente dentro da oligarquia. Vemos isso acontecendo agora com políticos do Daguestão que atualmente estão no governo russo e eles estão em conflito com Kadyrov, que é o chefe dos chechenos. E o fato de isso ter se tornado tão público e de que os conflitos não estão sendo escondidos é um indicativo de que a situação está ficando realmente séria na Rússia. Putin, historicamente, um dos papéis principais que ele desempenhou para a oligarquia foi ser a peça central. Todos confiavam nele e toda a pressão recaía sobre ele no final das contas. Mas ele era o motivo pelo qual eles não brigavam entre si, porque ele moderava o que acontecia. Mas vemos que ele se afastou desse papel. Não parece que ele esteja totalmente ciente do fato de que as coisas estão piorando tanto e que as brigas entre a oligarquia podem muito bem, se tornar sangrentas a qualquer momento. A situação da Arábia Saudita, eu sei que a Arábia Saudita e a Rússia
tem tido algumas divergências sobre a produção de petróleo. Então, por que a Rússia não está seguindo as diretrizes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo? Eu imagino, eles não se beneficiariam de preços mais altos do petróleo? Tipo, qual é o dilema deles? Então, a Rússia está em uma situação interessante. Ela já disse que planeja produzir menos petróleo para compensar essas queixas que a Arábia Saudita tem. Mas o fato é que, sabe, a Rússia durante todo o ano de 2022, 2023 e quase 2024 tem tentado descobrir de onde pode conseguir dinheiro. Eles simplesmente não têm muitas opções. Com todas as sanções, a Rússia está realmente limitada. E se livrar do petróleo, vender petróleo, é a melhor opção que eles têm. Então eles continuam fazendo isso. Isso se tornou muito mais desafiador para eles devido ao fato de que, em muitos casos, não está sendo feito legalmente. Mas eles ainda estão vendendo enormes quantidades de petróleo, e é uma das únicas soluções que eles têm para tentar conseguir dinheiro. Acho que, mudando um pouco o foco, temos visto muitos relatos sobre a guerra civil entre o líder checheno e o bilionário do Daguestão. Quão grande é essa ameaça para Putin? Quão sério é esse problema? E como está avançando essa guerra civil? Então, dentro da própria Rússia, há muitas tensões. Por exemplo, temos o problema com Kadyrov, o chefe dos chechenos, que está lutando para assumir o controle de uma grande empresa na Rússia que vale centenas de milhões de dólares. Mas em conflito com ele estão pessoas do governo russo que são do Daguestão. Eles não querem ver Kadyrov chegando e tomando os negócios, e a briga que está surgindo entre eles parece realmente séria. Mas, além disso, dentro da Rússia, houve alguns tumultos raciais significativos na semana passada em Chelyabinsk e em outras partes do país. Nós vimos isso. Há simplesmente surtos de diferentes tipos de violência. Mas também vimos, na semana passada, na própria Chechênia, onde alguém começou a atirar nas tropas russas que estavam estacionadas lá. Então, dentro da Rússia, há muita coisa acontecendo que indica que as coisas não estão indo tão bem na Rússia. Eu acho. Além disso, a mídia russa também não quer noticiar isso. Porque há quem pense que isso poderia levar a mais violência e mais pessoas tendo essa ideia. Se você reportar o que está acontecendo dentro da Rússia... As autoridades russas, obviamente, tentam esconder o fato de que as coisas não vão bem. Eles, como todo mundo, acreditam que a Rússia está indo muito bem, que as pessoas têm uma ótima qualidade de vida. Mas nós sabemos que isso simplesmente não é verdade, dado o fato de que muitas coisas, graças ao Telegram, as pessoas postam vídeos quando algo acontece. Então, podemos perceber quando estão ocorrendo tumultos raciais, porque há vídeos disso. Podemos perceber que há incêndios criminosos acontecendo dentro do país, especialmente nas ferrovias, porque há muitos vídeos sobre isso. Vemos muitas evidências de que as pessoas dentro da Rússia não estão felizes. E muita gente pode pensar que os russos são muito passivos e que nunca vão se opor ao Putin. E eu concordo, não espero nenhum tipo de protesto em massa no país, mas assumir que as pessoas apoiam o governo é simplesmente falso. E sabemos disso por várias razões diferentes. Podemos ver isso nos resultados de busca do Yandex, nos resultados de busca do Google, mas também podemos ver em outras coisas. Por exemplo, no ano passado, quando Prigozhin, o chefe do grupo Wagner, entrou em Rostov, e quando ele chegou a Rostov, nós percebemos isso. As pessoas não disseram, sabe, volte ou não derrube o governo. Ou nós amamos o Putin, nós o apoiamos, não. As pessoas trouxeram comida para ele, trouxeram vinho para os soldados dele, trouxeram água para os soldados dele, receberam eles como heróis. E isso, provavelmente, é um sinal muito ruim. Quando essa cidade, que é a sede do Comando Sul da Rússia, o centro militar de onde a guerra na Ucrânia é conduzida, essas pessoas estão apoiando aqueles que estão se rebelando contra o governo. Há muitos indícios de que dentro da Rússia há algo fervilhando sob a superfície, que não conseguimos enxergar tão bem daqui. Mas algo que pode mudar drasticamente o que a Rússia está fazendo a qualquer momento, se começar a transbordar. Além disso, os distúrbios que estão acontecendo nas regiões de maioria étnica russa. Eu sei que sabemos que muitos dos soldados vêm dessa região e muitos dos soldados estão morrendo. Eu me pergunto o quanto essas coisas estão relacionadas. Isso está tendo algum efeito ou está prestes a explodir? O fato é que a Rússia age como uma potência colonial. Então, tecnicamente, é claro, todos que estão na Rússia, que são cidadãos, deveriam ser tratados de forma igual. Mas não funciona bem assim. Por exemplo, Buriátia é um ótimo exemplo. Os Buriates são um pequeno grupo de pessoas. Há talvez 550 mil deles no mundo todo, mas eles têm uma região onde vivem chamada Buriátia. Se você é de lá, tem 75 vezes mais chances de morrer na guerra na Ucrânia do que um cara de Moscou. Então, por que isso?
Bem, os Buryats, primeiro, têm aparência asiática. Segundo, são budistas. E por isso, para o povo de Moscou, eles parecem distantes. Eles são quase como estrangeiros. E aos olhos do governo russo, são muito mais descartáveis do que os russos étnicos, que Vladimir Putin tem muito medo de desagradar. Agora vamos falar sobre os soldados norte-coreanos em apenas um instante. Mas antes disso, li alguns relatos sobre mães russas realmente forçando Putin a negociar, tipo, as trocas de prisioneiros, especialmente os soldados que foram capturados pela Ucrânia na região de Kursk, porque eles não esperavam ser pegos pelos ucranianos, certo? E eu não sei se há uma comparação semelhante, onde antes da União Soviética colapsar, foram as mães russas que começaram o protesto contra a guerra do Afeganistão. Isso é só tentar traçar semelhanças onde não existe nada igual, ou isso pode ser um sinal de que algo grande está por vir? Mães russas sempre foram ativas, algo universal nos anos 80, 90 e ainda hoje. E é muito difícil ficar bravo com elas. O governo não usa toda a força que poderia contra elas porque simplesmente pega mal. Quando alguém está lá fora dizendo, tragam meu filho de volta para casa, e você coloca essa pessoa na cadeia. Então, o governo precisa ter algum tipo de resposta moderada para elas. Mas, no geral, isso chama cada vez mais a atenção do público para o fato de que a Rússia simplesmente não está indo tão bem na guerra na Ucrânia quanto gostaria que os outros acreditassem. E o fato de que quase 1.000 quilômetros quadrados do Oblast de Kursk, na Rússia, estão atualmente sob ocupação ucraniana é impressionante. E mesmo para os russos, é difícil acreditar que a Rússia agora está sendo ocupada. Sim, Putin se tornou o primeiro líder a ser invadido desde a Segunda Guerra Mundial. Não foi a guerra de 3 dias que ele esperava. Sim, isso é verdade, ok, eu acho. A grande notícia agora é que tropas norte-coreanas estão na Rússia e recentemente os norte-coreanos meio que confirmaram isso. Eles disseram, temos todo o direito de enviar nossas tropas. Putin confirmou isso dizendo que é assunto dele. Mas eu acho que quando a OTAN quer enviar tropas ou ajudar a Ucrânia de qualquer forma, isso também é assunto russo de alguma forma. Então, e aí, o que você acha? Tipo, qual o tamanho dessa escalada? Eu acho. Pouco antes de começarmos a chamada, a OTAN também confirmou, o que foi a primeira confirmação deles. Então, as tropas norte-coreanas na Rússia agora, existe uma dúvida sobre o que elas estão fazendo lá. E é óbvio que elas estão lá para ajudar o exército russo. Mas, realmente, como? Tem gente que acha que eles estão sendo enviados para servir de carne de canhão, e eu discordo totalmente disso. Eu acho muito improvável que a Coreia do Norte enviaria 10.000 homens só para serem mortos. E há alguns motivos para isso. Primeiro, a Rússia, em muitas áreas de combate intenso, pode perder até 1.000 pessoas por dia. Então, imagine Pokrovsk, que fica no leste da Ucrânia. A Rússia está perdendo, entre feridos e mortos, cerca de 1.000 homens por dia. Então, se houver 10.000 coreanos bem, em 1 semana e meia eles terão sumido. Isso não é um bom investimento para ninguém. Mas tem outra coisa. Acho muito mais provável que eles estejam vindo para prestar assistência técnica, por exemplo, com os sistemas de mísseis, alguns dos quais a Coreia do Norte tem experiência, ou mísseis que vêm da Coreia do Norte. Ou eles estão indo lá para aprender como fazer guerra, especialmente agora que o inverno está começando. A Coreia do Norte não teve nenhum ato de guerra desde o fim da Guerra da Coreia, então já se passaram mais de 70 anos. Agora, eles estão tentando ganhar o máximo de experiência possível para entender como é uma guerra de verdade. Então, eu acho muito mais provável que os norte-coreanos estejam lá para ajudar com questões técnicas, em vez de serem simples infantaria e bucha de canhão. E quanto à China, a reunião dos BRICS acabou de terminar. A China está insatisfeita com os norte-coreanos estarem na Rússia, já que a guerra está se expandindo? Isso provavelmente vai prejudicar, eu acho, a disponibilidade econômica da China. É difícil imaginar que a China esteja animada ao ver que a Coreia do Norte decidiu se envolver ainda mais com a Rússia agora. Ao mesmo tempo, talvez isso dê uma oportunidade para a China. E o motivo é que a China pode agir como mediadora entre o Ocidente, os norte-coreanos e os russos. Eles são meio que exclusivamente qualificados para esse papel. Então, eu acho que se olharmos para o que a China está tentando fazer, especialmente à luz do fato de que eles têm falado cada vez mais sobre Taiwan, talvez eles estejam pensando que podem desempenhar o papel de pacificador fundamental na Ásia, que é através deles. Pode haver estabilidade, e sem a China, não pode haver. Então, eu realmente acho que a China provavelmente tem um objetivo estratégico com isso. Mas qual é esse objetivo? Ainda não sabemos. Além disso, nem um pouco mais cedo, Bringer Prokhovsk. E, na verdade, da última vez falamos sobre como a Rússia é um estado mafioso,
e eu estava assistindo a um dos seus vídeos, que aliás vou deixar o link ali em cima e também aqui embaixo. E você levantou alguns pontos interessantes que eu realmente não vejo nem no Twitter, e um deles foi sobre a mina de carvão. E sim, não se trata apenas de tomar terras, é realmente o velho imperialismo de sempre. Durante toda essa guerra, vemos que a Rússia tem uma coisa que faz o tempo todo, que é conseguir o máximo possível de recursos naturais. Agora, isso não se limita à Ucrânia. A Rússia faz exatamente a mesma coisa na África, por exemplo. Mas, no caso da Ucrânia, é bem evidente. Então, em 2022, quando a invasão começou. E, se você olhar em um mapa, e olhar em um mapa ao mesmo tempo, onde estão os recursos naturais mais importantes da Ucrânia? Existe uma sobreposição, e o motivo dessa sobreposição é o seguinte: a Rússia queria tomar o controle dos recursos naturais da Ucrânia e da sua base industrial, esperando que sem isso a Ucrânia fosse destruída. Mas também permitiria que a Rússia dominasse o mercado com vários produtos. A Rússia estava fazendo de tudo para absorver e tomar o controle disso. E um exemplo que vemos até hoje em Purkhorsk, Ucrânia, a cidade no leste, pela qual a Rússia tem perdido até 1.000 soldados por dia para conquistar. Alguém pode perguntar, por que eles estão lutando tanto por uma cidade que não tem tanto valor estratégico militar? E a resposta é simples. Claro, a Ucrânia é a maior mina de carvão do país, e é muito importante ter esse carvão para produzir aço, que já foi 1/3 de todas as exportações da Ucrânia. Agora, ao tomar essa mina, e vamos imaginar que ela está nas mãos dos russos, isso significa que a produção anual de carvão da Ucrânia cairia de cerca de 7 milhões de toneladas métricas para cerca de 2,5 ou 3 milhões de toneladas métricas. A Rússia, em comparação, tem cerca de 12 milhões de toneladas métricas por ano de produção. Agora, o aço é uma das poucas indústrias sobre as quais a União Europeia realmente não tem se apressado em impor muitas sanções. E o motivo é que a Europa compra muito aço da Rússia. Então, se a Rússia conseguir fazer com que a Ucrânia deixe de ser competitiva, porque se a Ucrânia não tiver carvão suficiente, ela teria que importar carvão, e se importar o carvão, o aço acaba ficando caro demais para ser vendido no mercado. Mas ao dividir o mercado, ao garantir que não seja possível para a Ucrânia competir, isso permite que a Rússia concorra dentro da Europa. E esse é o objetivo da Rússia aqui. Mais uma vez, é economia, e nem é o Estado russo. No final das contas, quem vai se beneficiar disso são os oligarcas na Rússia. Mas Putin faz questão de mantê-los satisfeitos para garantir que continuem alinhados com ele. Isso também, eu acho, levanta uma teoria interessante que li no início da guerra, e era mais como se a Rússia simplesmente não conseguisse ver todos esses países pós-soviéticos se aproximando da Europa. Porque vimos, especialmente com a Polônia, onde o crescimento econômico que eles tiveram na última década é, inacreditável. E se a Ucrânia começar a crescer assim, o povo russo vai olhar para a fronteira e ver basicamente o que tínhamos na era soviética, quando você olhava para o outro lado da fronteira na Alemanha Ocidental. E era muito melhor, a vida era muito melhor. E isso é algo que, imagino, os líderes russos não podem permitir, já que eles sabem que qualquer país que se volta para o Ocidente terá melhores perspectivas econômicas. Com certeza, Casey. Eu concordo com você. O fato é que a própria Rússia não quer que sua população perceba o quanto as coisas são melhores onde não é a Rússia. Então, quando você observa, pode ver que as antigas repúblicas soviéticas, especificamente os estados bálticos, são exemplos. Todos eles ingressaram na União Europeia. Eles são membros da OTAN e são prósperos, bem-sucedidos, seu povo está feliz, a qualidade de vida deles continua melhorando ano após ano. O russo médio não pode dizer o mesmo sobre si mesmo. Na verdade, o europeu médio gasta cerca de 15% de sua renda com a alimentação. O russo médio gasta mais de 50% de sua renda com a alimentação. O russo médio é bastante empobrecido. E agora, com as circunstâncias econômicas dentro da Rússia, as coisas vão ficar ainda piores. E o ponto principal é que o Kremlin realmente não tem capacidade de melhorar a vida dos seus cidadãos. Porque, neste momento, a corrupção sistêmica, todo o sistema sobre o qual a Rússia foi construída, é estruturado de uma forma que não pode mudar. E é por isso que as ditaduras caem, porque simplesmente não conseguem se adaptar às mudanças. Então, eu acho que daqui para frente, a Rússia vai ter cada vez mais problemas para manter sua população satisfeita. Especialmente quando eles podem olhar para outros lugares e ver que o mundo pode realmente ser um lugar melhor se você não tiver líderes ruins, como a Rússia tem.
Mas na era soviética também, e até hoje, a única coisa que a Rússia pelo menos conseguia oferecer aos seus aliados era apoio militar, armas e essas coisas. Mas recentemente, isso pode prejudicar a reputação deles, especialmente depois do ataque israelense no Irã, onde as defesas aéreas russas, ao que parece, nem conseguiram detectar os F-35. Isso eu acho mostra a diferença tecnológica. Qual vai ser o impacto disso na reputação da Rússia e nos aliados russos que compram seus equipamentos? A reputação da Rússia, eu acho que globalmente, sofreu um grande golpe militarmente. Neste momento, está muito claro que a Rússia é incapaz de completar a invasão em grande escala da Ucrânia. Agora, imagine a Ucrânia hoje, um país com uma população que vive na parte livre do país. Talvez cerca de 25 milhões de pessoas. A Rússia tem 140 milhões de pessoas e não consegue terminar o trabalho. E isso mostra que as forças armadas da Rússia, obviamente, têm alguns problemas muito significativos. Mas, no que diz respeito à tecnologia, vimos claramente na guerra na Ucrânia que a tecnologia ocidental é muito, muito superior a qualquer coisa que a Rússia tenha. E a tecnologia que foi fornecida para lugares como o Irã, como a defesa aérea, simplesmente não funciona do jeito que a Rússia havia prometido que funcionaria. Então, eu acho que a Rússia vai ter cada vez mais dificuldade para encontrar compradores para o equipamento militar que eles produzem. A Rússia simplesmente não é competitiva em uma economia moderna. E quanto ao ataque israelense, o que ele diz sobre o exército iraniano? Você quer falar um pouco sobre isso? Então, acho que neste momento isso está muito claro para a liderança do Irã. Eles exageraram. E acho que, sabe, eles acreditaram na própria propaganda por tempo demais, de que eram um país forte, que destruiriam Israel. E vemos que não é nem de perto tão simples quanto eles achavam que seria daqui para frente. Vemos que agora que o Hezbollah foi eliminado, vai ser cada vez mais difícil para o Irã conseguir exercer o mesmo nível de influência que tinha na região. Obviamente, ainda é um país muito importante na região, mas, assim como a Rússia, enfrentou reveses significativos. E ambos esses países agora percebem que seus exércitos não são motivo de tanto orgulho como eles pensavam que eram. E assim, só podemos esperar que talvez os norte-coreanos, em breve, também compartilhem dessa crença. Além disso, outra grande escalada, pelo menos eu chamaria assim, é a Rússia ajudando os Houthis com dados de satélite para atacar navios civis. Eu me pergunto se é isso, parece que aprendemos tanto sobre as coisas da Rússia, eu acho. Também o governo não quer reagir com base em reportagens de organizações de notícias. Mas é como as coisas da Coreia do Norte que aconteceram. E agora isso é tipo, será que vai haver uma resposta mais dura do Ocidente? A Rússia foi descoberta ajudando os terroristas que atacam as rotas de navegação. Isso prejudica o comércio ocidental, especificamente porque eles estão ajudando os Houthis e outras organizações terroristas. Agora, a Rússia não tem vergonha de trabalhar com terroristas. Ela faz isso há muito tempo. Você se lembra? Apenas alguns dias após os ataques de 7 de outubro em Israel, a liderança do Hamas foi a Moscou para consultas com o governo de lá. O Hezbollah é obviamente muito próximo, pode-se dizer, do governo iraniano. E a Rússia também não tem problema em trabalhar com eles. Mas, neste caso atual, vemos isso. A Rússia continua sua guerra assimétrica contra o Ocidente ao ajudar organizações terroristas a atacar interesses ocidentais e interesses financeiros. No Oriente Médio, o objetivo é causar dor e criar mais caos. Mas eu acho que, como o Ocidente é muito superior às capacidades da Rússia, o Ocidente vai conseguir, primeiro, rastrear os Houthis e também expor ainda mais as conexões que eles têm com Moscou. Falando sobre guerra osteométrica, parece que a Rússia é realmente boa em guerra de informação, e parece que estamos apenas tentando alcançar, especialmente no Ocidente. É como se eles espalhassem alguma coisa e então as agências aqui tentassem, desmentir, explicar ao público que é falso, que vem da Rússia. Mas quando chega esse momento, a Rússia já passou para outra coisa, e isso já está se espalhando nas redes sociais. Qual é o tamanho do impacto disso nas nossas eleições e o quanto isso está ajudando a Rússia? Então, a Rússia chegou a uma conclusão há um tempo atrás. Foi uma conclusão muito, muito inteligente. Eles perceberam que, sempre que você entra em uma batalha, você quer escolher o terreno onde a batalha vai acontecer. Você não quer que seu inimigo escolha como a guerra vai ser travada. Então, se houver um conflito com a OTAN, eles perceberam que a guerra convencional não vai funcionar bem para eles. Porque a tecnologia americana, comparada à tecnologia russa, é como noite e dia. Mas onde eles poderiam ser competitivos e onde eles querem realmente lutar é no espaço da informação.
Então, vemos que a Rússia continua usando sua propaganda, que certamente está influenciando eleições, mas também fomentando tensões étnicas, religiosas e outras. Por toda a Europa, pelos Estados Unidos, Canadá, e também sabemos que agora na África e na América Latina, isso é muito barato e também é improvável que seja punido. Se a Rússia atacasse diretamente, vamos imaginar uma capital da OTAN. Eles podem ter absoluta certeza de que haveria uma resposta militar muito dura, quase imediatamente. Mas se você consegue manipular as eleições em outro país, isso é muito barato. Primeiro, e segundo, você nunca vai ser realmente punido. Porque quem realmente vai começar a Terceira Guerra Mundial por algo que aconteceu na internet? Mas a chance é que ninguém realmente vai atrás deles. Então, eles sabem que podem continuar trabalhando com agentes desonestos, assim como com hackers e propagandistas, para influenciar o que acontece no Ocidente e realmente não enfrentar nenhuma consequência. Também a interferência nas eleições. Acho que isso não se limita apenas ao Ocidente, porque tenho certeza de que você viu a eleição na Geórgia que acabou de terminar. E há uma grande polêmica circulando sobre os resultados e como o partido pró-Rússia venceu, mesmo que as pesquisas de boca de urna mostrassem outra coisa. Como você acha que isso vai se desenrolar? Então, tanto no caso da Moldávia quanto da Geórgia, vemos que a Rússia estava tentando influenciar o resultado das eleições. Agora, no caso da Geórgia, já começaram protestos e a oposição se recusou a aceitar os resultados das eleições. Além disso, até mesmo a presidente da Geórgia disse que os resultados das eleições foram falsificados e culpou atores russos por estarem por trás disso. Então, a Rússia é definitivamente um ator nefasto e percebe que as democracias são uma grande janela de oportunidade. Primeiro, porque você pode tentar roubar as eleições, como fizeram na Geórgia. Mas, em segundo lugar, isso permite que você provoque muitos debates, que eles podem transformar em ódio. Assim, as pessoas deixam de falar sobre a eleição e passam a se odiar e a ficar divididas. Para a Rússia, em muitas eleições, quem vence no final não é tão importante quanto o impacto que isso terá na sociedade como um todo. Então, se eles conseguirem usar as eleições para fragmentar ainda mais a população, de modo que os cidadãos de um país não se sintam mais unidos, isso já é uma vitória para a Rússia. Existe alguma possibilidade de que a Rússia venha a entrar em guerra com a OTAN? A Rússia não seria sensata em entrar em guerra com a OTAN porque, simplesmente, sabe que não venceria. Se eles não conseguem vencer na Ucrânia, achar que poderiam vencer contra a OTAN é totalmente irreal. Mas isso é guerra convencional, até onde vai, em geral. A Rússia escolheria uma guerra com a OTAN? Eu acho que a Rússia já está em guerra com a OTAN. A Rússia hoje está ativamente travando guerra contra a OTAN e a influência dos países da OTAN no mundo todo. Mas, infelizmente, nossos líderes não estão dispostos a dizer isso publicamente. Eles reconhecem o que está acontecendo. Eles conseguem ver o que a Rússia está fazendo na África, América Latina, Ásia e, obviamente, na Ucrânia, mas não estão dispostos a dizer que a Rússia está em guerra, porque isso significaria que deveria haver uma resposta muito forte. E eles esperam que, apenas ficando em silêncio sobre isso e não fazendo alarde, a Rússia comece a se comportar bem e não crie mais problemas, o que é absurdo. Alguém como Vladimir Putin só se sente encorajado quando vê que as linhas vermelhas do Ocidente não significam nada. E isso, na verdade, vai incentivá-lo a tomar ações cada vez mais agressivas contra a Europa e os Estados Unidos, porque nós nos recusamos a enfrentá-lo. Além disso, a cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul acabou de acontecer. Eu sei que não é como um contraponto à OTAN, é mais um agrupamento econômico, mas quais foram os principais destaques do que acabou de acontecer? Então, a Rússia sonha que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se tornem um contraponto à OTAN e sejam como uma espécie de União Europeia entre esses países. Mas o fato é que isso nunca vai se tornar isso, e há muitos motivos para isso. Em primeiro lugar, a maioria dos países dentro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul faz mais comércio com o Ocidente do que com os outros países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, simplesmente do ponto de vista econômico, faz muito mais sentido não ficar exclusivamente preso a outros países que também estão em desenvolvimento. A Rússia também esperava que pudesse convencer países maiores como a China a abandonar o dólar americano, ou a fazer coisas que seriam, em última análise, prejudiciais para a economia chinesa. E a China tem recusado consistentemente, há anos, porque a China, é claro, sempre vai agir em seu próprio interesse nacional, antes de tudo.
Então, a Rússia tenta convencer os outros países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul a se juntarem a ela em um salto no escuro, mas até agora parece que eles têm sido bastante mal sucedidos. Perfeito. Muito obrigado, Jason, especialmente por ter vindo mesmo não estando bem. Eu realmente agradeço e tenho certeza de que o público também vai agradecer. E, pessoalmente, eu não poderia recomendar mais o seu canal. Aprendi coisas novas que não aprendo em outros canais, especialmente na mídia tradicional. Então, vou deixar o link aqui e nos cards acima. Então, eu recomendo muito que vocês confiram e se inscrevam no canal dele. Muito obrigado, eu agradeço de verdade.